Salve, salve, acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago alguns casos clínicos e nós discutimos a fim de que vocês possam ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes, né? Aprendendo não só a anamnese, mas também o diagnóstico energético e emocional e a melhor linha terapêutica para você ter os melhores resultados. Hoje vamos falar sobre um caso clínico a respeito de dor no quadril, então sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura, dor no quadril. E aí, eu pergunto para vocês, muitos pacientes de vocês aí têm dores nos quadris ou em algum quadril? Dor no quadril hoje vai ser a nossa discussão de casos clínicos hoje. Beleza? Vamos lá? Vou trazer aqui as questões que nós precisamos entender para definitivamente, compreender esse caso clínico e mais ainda, fazer a linha terapêutica para ajudar de uma maneira mais abrangente. Então vamos lá. Nosso paciente hoje é uma paciente do sexo feminino de 64 anos de idade, tá? 64 anos de idade, com uma característica bem importante em dor no quadril, tá? E eu vou explicar melhor sobre essa dor no quadril. Deixa eu só já colocando aqui. Dor no quadril. Perfeito. Olha, Moni Boeck falando que é mais no ciático que aparece para ela, né? Ciático também tem muita característica e geralmente podem estar interligados, hein? Geralmente podem estar interligados a dor no quadril com a dor no ciático. Tá? Não a do ciático em si, né? Mas a dor lombar em geral pode ter irradiação para a parte anterior, pegando na região da virilha também. Olha só que interessante. E eu já falo que tem um componente emocional muito importante, que quando você chega na raiz dele e você trata ele, você tem um melhor resultado com o seu paciente, né? Nós já tivemos aí alunos com 2 sessões, quando chega na raiz do problema do paciente, tendo uma melhora significativa no quadro de dor, inclusive em pacientes que estavam com cirurgias já pré-agendadas, paciente com 20 anos de dor, melhorando essa dor, né? Então, bem interessante esses resultados, tá? Lembrando, sim, que estamos com as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional abertas, tá? Elas vão se encerrar a qualquer momento entre hoje e amanhã, tá? Então acredito que até amanhã deve ter algumas vagas remanescentes, alguns boletos que foram abertos e não foram convertidos, então as inscrições ainda estão abertas, tem algumas poucas vagas, tá? Se você tiver interesse em dominar essa metodologia e ter os melhores resultados, sabendo avaliar, fazer o diagnóstico energético e emocional, chegando na raiz do problema de qualquer patologia, seja física, energética ou emocional, tá? Você precisa estar dentro desse curso e eu te convido a fazer parte dessa turma que está incrível, tá? Eu tenho artrite no quadril esquerdo e agora no inverno dói muito. A artrite é uma patologia de frio, né? Então no frio geralmente ela tende a piorar o quadro de dor. Show? Então vamos lá? Paciente 64 anos de idade, com dor no quadril, né? Uma dor mais localizada na pelve, que vai ali na região da virilha, né? E a paciente relata que é como se travasse mesmo, ela não consegue nem movimentar. Tá? Então, aê! Desculpa, pessoal. Então, a dor no quadril, né? A dor no quadril, nós sabemos que ela vem por conta de um processo de comprometimento do elemento madeira, né? O elemento madeira nutre o quadril, até mesmo porque o meridiano da vesícula biliar passa na lateral da perna, nutrindo ali, né, o quadril. Então, a dor no quadril, ela vem por conta de uma nutrição do elemento madeira. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é nunca fazer levantamentos superficiais das questões dos seus pacientes. Tá? Por exemplo, a dor no quadril ela vem da madeira, mas nós não podemos reduzir o conhecimento a somente essa informação. Tá? Então, vamos aprofundar mais nesse conhecimento. Então, por exemplo, a dor no quadril ela vem por conta de um processo, né,
que pode ser por uma artrose. Então, a artrose, se for uma artrose mesmo, a dor no quadril desse paciente, o que geraria, né? Quais são os padrões de desequilíbrios energéticos que estão sendo gerados para que tenha esse padrão de dor, de artrose no quadril? Então, a artrose no quadril ela vem por conta de um desgaste ósseo. Desgaste é uma alteração de forma, então é o elemento terra, né? Uma alteração de forma, desgaste, elemento terra, que interfere aonde? Na articulação. A articulação é nutrida pela água. Então, a terra interferindo na água de uma articulação nutrida pelo elemento madeira. Então, terra, água, madeira, uma tríade de acometimento. Ah, não, professor, mas a dor no quadril dessa paciente não é uma dor no quadril por conta de uma artrose, é uma dor no quadril por conta de uma tendinite. Então, tendinite, quem nutre os tendões é o fígado e a vesícula biliar, né? O fígado nutre com sangue, a vesícula biliar nutre com ti. Então, se tem uma tendinite, tem um processo inflamatório. Processo inflamatório é calor. Então, fogo na madeira, que é os tendões do quadril, que também pega madeira. Então, tríade de acometimentos, tá? Não, professor, essa paciente ela não tem uma tendinite, não tem artrose, mas ela tem uma bursite subtrocantérica aqui na região do quadril. Beleza, o que é uma bursite, né? Bursa é uma cápsula, né, que ela fica ali abaixo do tendão, entre o tendão e a parte óssea, para gerar ali uma alavanca de movimento. E a bursa, então, quando ela gera um processo inflamatório, ela gera edema, então também tem alteração de forma. Alteração de forma, elemento terra, processo inflamatório, fogo, né? E no quadril, então, madeira, tríade de acometimento. Então, sempre você vai fazer, né, um raciocínio clínico em cima de cada patologia. E eu estou trazendo isso aqui só para vocês já irem familiarizando com os padrões de desequilíbrios energéticos, para que vocês possam, né, não só ser somente colocadores de agulha, mas vocês entenderem o processo por trás que acomete esse paciente. Então essa paciente tem uma dor no quadril, é uma dor que pega ali na região da pelve, tá? Indo para a região da virilha. Então, se tem uma irradiação para a parte anterior, nós podemos também, né, pensar em algum acometimento lombar, tá? Então, eu colocaria meu paciente em decúbito ventral, né, com a barriguinha para baixo, ia lá e pressionava ali as regiões intervertebrais desse paciente, principalmente da lombar, para saber se tem algum comprometimento lombar, se tem algum quadro de dor ali na região que possa ter também um acometimento, né, de irradiação para esse quadril e que não seja puramente somente quadril, tá? Mas basicamente o que nós temos de informação é essa dor no quadril, que irradia, vem para a região da virilha e gera um processo de dor como se estivesse travando. Então já podemos pensar também numa estagnação de energia, tá? Essa paciente traz também outras condições, como o sentimento de solidão. Olha só que interessante, porque nós temos agora uma paciente com a dor no quadril e um sentimento, né, uma emoção de solidão. Principalmente, né, um sentimento de exclusão com as amigas dela, para com os amigos. Então, nós já temos... Quando eu falo que tratar as emoções é ponto primordial, nós já temos uma informação aqui que pode ser relevante no nosso tratamento, no nosso raciocínio clínico, tá? E interessante porque essa paciente, ela fez a dessensibilização da madeira, né? Por quê? Porque a dor no quadril, ela vem por conta de um processo de nutrição do elemento madeira. E ela faz a dessensibilização da madeira, né? Porque é uma aluna, uma paciente de uma aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional. E a paciente, olha só que interessante, né? Então ela faz a dessensibilização da madeira e ela apresenta a reverberação. O que é a reverberação que ela apresentou? O processo de limpeza dessas emoções. Ela sentiu o quê? Um nó na garganta. Olha que interessante, porque esse processo de limpeza nos mostra então que a paciente tem uma característica emocional, e essa característica emocional faz com que ela guarde as emoções para ela. Ela não fala, não tem a extroversão dessas emoções, então ela guarda para ela. Então a reverberação é como se algo prendesse na garganta dela e ela não conseguisse falar, um nó na garganta. Então mostra que é uma paciente que guarda emoções.
Olha, quando você faz um processo de limpeza emocional, você consegue entender também como a paciente é. E esse é um processo que gera um nível de autoconhecimento para essa paciente também. Então ela sente um nó na garganta, né? Então, através também da dessensibilização, nós percebemos que esse sentimento de solidão, ele não é isolado, ele também tem uma interação com a introspecção. O paciente que guarda as emoções para ela. Tá? Guarda as emoções para ela. E aí, na próxima sessão, né, ela vem referindo um resfriado, uma coriza, o nariz congestionado. Então, professor, mas a dessensibilização causa isso? Não, possivelmente ela já teria, às vezes pode ter acelerado. Por quê? Porque quando nós guardamos as emoções, quando nós temos emoções que ficam afloradas no nosso organismo, isso gera um comprometimento energético e facilita a entrada de vírus, de bactérias. Por isso que geralmente quando você fica estressado, quando você fica com algumas alterações emocionais, o seu organismo responde a isso. Né? É o que eu sempre falo, o que a sua boca não fala, o seu corpo grita. Então, começa a perceber quando você tem dor de cabeça, quando a sua dor lombar piora, quando a sua crise de enxaqueca piora, quando você gripa, quando você dá sinusite, quando você tem algum comprometimento. Então, tem alguma parte emocional interferindo no seu energético que está gerando um comprometimento no seu físico. Tá? E aí, como faz a limpeza, pode ser que essa paciente, então, né, já estava ali predisposta e então ela acaba trazendo essa sintomatologia até mesmo para um processo de cura mais rápido. Tá? E nos mostra novamente um comprometimento de quem? Do metal. Porque o resfriado, o nariz congestionado vem do elemento metal também. Então, olha que interessante. Essa paciente tem um quadro de dor do elemento madeira, mas ela tem também um processo muito importante de quê? De comprometimento do metal. Então, emocionalmente, o metal interfere diretamente na madeira. Então, sintomatologicamente, ela apresenta quadros de interferência da madeira, mas emocionalmente do metal. É como se o metal cortasse, né, a madeira, né? O machado afiado corta a madeira. Então, o metal, a frieza do metal, a solidão, o sentimento de exclusão, a introspecção, o fechamento, faz com que esse machado corte muito a madeira, também tirando a liberdade dela. E esse processo, então, pode gerar essa dor no quadril. Show? Então, nós já podemos pensar emocionalmente, temperamentalmente, que essa paciente é uma paciente com muita introspecção, que guarda emoções, tem esse sentimento de exclusão, de solidão com as amigas dela, tá? E isso gera um processo de quê? De frustração, de raiva, podendo chegar a mágoa e até rancor. Olha só que interessante. Tá fazendo sentido isso aí pra vocês? Tá fazendo sentido isso aí? Se estiver fazendo sentido, manda a cabecinha saindo fumaça. Que eu vou trazer aqui agora a foto da língua dessa paciente para a gente fazer o diagnóstico energético e emocional. Tá? E aí eu preciso da ajuda de vocês. Me ajuda aí com essa língua. Essa língua, ela apresenta saburra? Sim ou não? Se tem saburra, essa saburra é branca ou amarela? O primeiro fator que nós vamos avaliar na língua é a saburra. Essa saburra é branca ou amarelada? Perfeito, uma saburra branca. Saburra branca. Ótimo! Uma saburra fina e branca que recobre a língua. Tá? É uma saburra branca e fina que recobre a língua. Ah, professor, parece não ter saburra. Mas tem. Como que você vai afirmar que tem? Assim, você vai comparar com outras regiões na língua. Na ponta da língua tem saburra? Não, a ponta da língua não tem saburra. Então, o restante ela é saburra, fina e branca. Perfeito. O segundo fator que nós vamos avaliar é a cor da língua.
E aí, qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Olha, nós já comentamos que a ponta está extremamente vermelha, né? Ponta vermelha. Ponta vermelha. Bastante vermelha, né? Bastante vermelha. E o restante do corpo da língua, né? Como vocês já tinham falado, uma língua mais pálida. Mais pálida. Tá? E aqui nós não temos uma saburra muito grossa para tamponar ali todo o corpo da língua. Então nós sabemos que realmente essa língua tem uma característica mais de palidez. De palidez. Show? Terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma. As alterações de forma, tá? O que essa língua apresenta de alteração de forma? Tem fissuras? Tem volume? É edemaciada? Tá com marcas de dentições? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Perfeito, né? Existe uma fissura central no triplo aquecedor médio e também tem duas fissuras, né, na região do pulmão. Vocês conseguem visualizar essa fissura aí na região do pulmão? Logo atrás do coração? Então, ó, uma fissura no centro e duas na região do pulmão. Perfeito! Tá? E eu já vou acrescentar uma coisa bem interessante. Tá? Essa fissura constitucional ali na região do pulmão, geralmente quando ela vem na lateral da região central, né? Uma de um lado, outra de outro, ela tem muita característica com insatisfação e tristeza. Com insatisfação e tristeza. Tá? Maravilha! E ela também é uma língua edemaciada e denteada. Tem edema e está denteada. Perfeito. Levemente denteada, né? Percebemos ali as alterações de forma na lateral dessa língua. E por fim, o último ponto que eu faço de levantamento aqui no diagnóstico da língua é com relação à umidade. E aí eu pergunto, essa língua é úmida? É uma língua úmida de líquidos orgânicos ou uma língua mais seca? Tem brilho de líquidos orgânicos mostrando umidade ou uma língua mais seca? Como vocês avaliam a umidade nessa língua? Úmida, né? Em especial nas laterais, né? Úmida em especial nas laterais. Perfeito. Agora que nós chegamos, né? Nos padrões de desequilíbrios, nos achados da língua, eu vou traduzir isso para os padrões de desequilíbrios. Então, saburra branca. O paciente tem frio. Frio interno. Tem uma característica de frio interno. A ponta está vermelha, então tem calor. Calor onde? Na ponta, no coração. Calor no coração. Então, nós já sabemos que também é uma síndrome mista, e uma síndrome mista mostra um processo de cronicidade. Mostra um processo de cronicidade. Mais do que isso, nós precisamos entender que a dor no quadril, geralmente, ela tem essa característica de cronicidade. Porque, geralmente, quando você fica indeciso, contrariado, isso gera um processo de dor de cabeça. Quando você gera um processo de indecisão e de frustração, ou de indecisão e de contrariedade, que gera um processo de dor de cabeça, e isso não é corrigido, e você começa a gerar frustrações e raiva, isso começa a afetar o ombro. E quando você já desdobra todas essas emoções, indecisão, contrariedade, frustração, raiva, gerando mágoa e rancor, isso pode chegar ali a nível do quadril. Tá? Não estou falando que essa paciente tem um quadro de mágoa e rancor, porque as questões emocionais elas são muito dinâmicas. Então pode ser um processo de frustração e raiva também. Tá? Mas nós nunca vamos excluir, né, todo esse processo de que não tenha
definitivamente a mágoa e o rancor, pode ser que tenha. Por isso que é muito importante, né, nós trabalharmos os nossos pacientes de uma maneira muito mais abrangente, limpando essas emoções a nível profundo. Por quê? Porque muitas vezes essa paciente, existem dois caminhos, né? Muitas vezes essa paciente pode ter uma raiva, uma mágoa, um rancor que não é conscientizado. Ela não tem consciência dessa emoção, né? E aí eu pergunto para vocês, você sabe diferenciar a frustração de insatisfação? Nem nós mesmos, muitas vezes, sabemos diferenciar a nossa emoção. Você sabe quando você está ansioso e quando você está com pânico? Ou você está inseguro? Muitas vezes nós não sabemos reconhecer as nossas emoções. E o nosso paciente não é diferente. Nosso paciente não é diferente. Então, pode ser que essa paciente carregue uma emoção no inconsciente, que ela não conscientizou ainda, tá? Ou pode ser também por outro caminho. Pode ser uma emoção que ela traz desde o período que ela estava no ventre da mãe dela. Que pode ter passado pela energia ancestral do pai e da mãe. E que ela nunca terá a consciência dessa emoção. Mas que está, né, impregnado ali na sua característica energética. No seu DNA. Na metilação do sistema nervoso central, que interfere na cascata de hormônios e neurotransmissores. Show? Tá fazendo sentido isso para vocês? Certo? Então, nós precisamos entender esse nível de cronicidade ali do quadril. E não só do quadril, do sistema energético, de frio e calor, síndrome mista. Tá? Uma língua pálida, deficiência de Chue. Se tem fissura ali na região do triplo aquecedor médio do pulmão, nós também vamos entender que tem uma deficiência de INT do baço, do fígado e da vesícula biliar. Por quê? Porque já tem alteração nas laterais. Tá? Está denteada e edemaciada, tem uma estagnação de Ti do baço, do fígado e da vesícula biliar. É que eu coloquei errado, tá? A deficiência de INT do baço e do pulmão. Porque aqui nós estamos falando da fissura. Da fissura. Tá? E úmida, ela tem uma deficiência de energia Yang-Ti do pulmão, que não coloca os líquidos para circular, e isso acaba gerando o quê? Gerando um acúmulo de umidade, em especial ali nas laterais da língua. Show? Então olha que interessante que agora nós temos todo esse processo interferindo diretamente na nossa paciente. E agora nós precisamos entender isso. E olha só que interessante. A paciente relatou que quando foi nascer, nasceu de fórceps, né? Ficou no hospital e desenvolveu bronquiolite. Hoje está ok. Olha só que interessante. Por quê? Porque a paciente nasce, né, ali num processo... fórceps hoje já é considerado uma violência obstétrica, né? Mas antigamente era utilizado. E a gente precisa entender que existem vários processos por trás disso, tá? A paciente desenvolver uma bronquiolite já nos mostra um local de menor resistência onde? No metal, no pulmão. Então, basicamente, temos a entender que ela tem um local de menor resistência no pulmão. Por quê? Porque é uma patologia que ela já nasce, né, apresentando esse processo. Tá? Então, temos muita questão do metal, da frieza do metal, né, da interferência ali da energia Yang nessa paciente. E essa interferência mental, temperamental do metal, né, corta muito a madeira. Às vezes, por isso está vindo a dor no quadril. Tá? E aí, pelos desequilíbrios energéticos, nós temos uma paciente que tem frio, um comprometimento da água, né? Nós temos um calor no coração, nós temos uma deficiência de sangue, tá? Deficiência de Chue, nós temos uma deficiência de Yin, do baço e também do pulmão,
porque tem essa fissura ali, né, na região do pulmão. Nós temos uma estagnação de Ti, gerando uma estagnação também de Ti do fígado e da vesícula biliar. E essa paciente tem uma deficiência de energia yang também do pulmão. Rapaz, olha que interessante. Não sei se vocês conseguiram já visualizar isso aqui, tá? Quando nós jogamos nos 5 elementos, fica mais fácil dessa nossa compreensão. Se essa paciente ela tem deficiência de Yin e deficiência de Yang, ela tem uma deficiência de Qi geral do pulmão. Olha o local de menor resistência. Olha o local de menor resistência. Se nós formos a fundo e tiver a possibilidade, né, a paciente de 64 anos de idade, se a mãe dela for viva, estiver lúcida mentalmente, tiver lembranças da gestação, nós poderíamos até perguntar para a mãe dela como foi a gestação dela. Como foi a gestação dela? Será que não teve um momento de insatisfação? De tristeza? Que possa ter gerado esse comprometimento emocional nessa paciente? Fazendo com que o temperamento dela seja mais frio, mais introspectivo, de maior solidão, que acaba deixando ainda mais frio e rígido, e a frieza e a rigidez do metal corta a madeira, gerando níveis de frustração, de raiva, podendo interferir lá no quadril. E aí essa paciente teve uma queda. Tá? Caiu por cima do quadril e isso teve uma piora na dor. Que agora irradia para a perna. E aí, essa paciente, depois de fazer a dessensibilização da madeira, também fez a dessensibilização do metal. E pela dessensibilização do metal, ela apresentou o quê? Uma reverberação importante. Ela apresentou algumas brotoejas, né, algumas lesões de pele mais avermelhada na região do tórax e do abdômen, mostrando que a frieza do metal está gerando calor. O calor dessa paciente vem para tentar diluir essa frieza do metal. Então, olha as questões mentais dessa paciente, o quanto são complexas e o quanto você pode, né, auxiliar essa paciente numa melhora mais rápida e direta. Como? Então, perfeito, dessensibilização da madeira foi a primeira via de tratamento, que gerou então uma reverberação do metal, um nó na garganta. Então, a própria linha terapêutica vai te direcionar para você ir fazendo, né, as próximas dessensibilizações. Qual o caminho que você vai seguir? E aí faz a do metal e ela apresenta então, né, essa brotoeja, né, como se fosse uma brotoeja, mas essas, como se fossem umas petequias, né, vamos traduzir assim só para ficar mais didático, na região do tórax do abdômen. Então a próxima seria o fogo. Mas sempre que tem uma reverberação, nós devemos repetir. Então você pode vir fazendo cada uma e depois voltar repetindo, ou você pode repetir até não ter reverberações mais e depois progredir com o tratamento. Mas olha só, o que eu quero mostrar é a evolução. Como o paciente vai determinar para você qual a linha você deve seguir, qual que é o próximo passo. Isso que vai te dar segurança para tratar os seus pacientes. E aí, essa paciente, ela precisa de calor. Por quê? Porque é o calor que vai derreter o metal. Vai aquecer o metal. Para que esse metal não corte tanta madeira. Para que esse metal não gere tanta deficiência de sangue com estagnação. E aí ela sente uma dor no quadril como se travasse. Olha a estagnação. Então, energeticamente, você pode fazer a dessensibilização da terra também para melhorar o padrão de estagnação. Juntamente com tudo isso aqui, você pode associar craniopuntura de Yamamoto para melhorar o padrão de dor. Você pode usar pontos locais com eletro para melhorar o quadro de dor. Show?
Mais ainda, você pode fazer a dessensibilização gestacional para limpar todas as emoções que essa paciente possa ter trago desde o período que estava no ventre da mãe dela. Desde o período que estava no ventre da mãe dela. E o que essas dessensibilizações vão fazer? Essas dessensibilizações, então, vão usar pontos sistêmicos que vão atingir diretamente o sistema nervoso periférico, chegando lá no sistema nervoso central, em especial em estruturas do sistema límbico, como as amígdalas, como o hipocampo, que vão gerar uma limpeza dessas emoções, favorecendo que tenham uma maior conectividade com o sistema do neocórtex, que vai trazer racionalização e conscientização dessas emoções. E aí, inclusive, você pode associar isso aqui com protocolos de discernimento e de clareza mental, para favorecer esse processo. E aí, né, o gestacional você faria em qual momento? Quando você achar que deve. Ele não tem um horário específico. Você pode começar com ele, você pode ir fazendo e fazer ele no meio, você pode ir fazendo e deixar ele pro final. Não tem uma regra. A importância do gestacional é você limpar essas emoções que ficam num campo do inconsciente para que essa paciente gere um processo de destravar algo que ela possa carregar ali e que às vezes nunca será conscientizado e racionalizado. Tá? E como fazer as dessensibilizações então? As dessensibilizações eu explico elas dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, que é toda a metodologia que eu ensino como você vai limpar essas emoções de maneira profunda, trazendo esse processo de autoconhecimento, autocontrole das emoções, racionalização e conscientização para que o seu paciente tenha os melhores resultados. Não é só melhor resultado, mas resultados surpreendentes. Tá? O curso de acupuntura na inteligência emocional estão com as inscrições abertas e você pode se inscrever nele. Estamos nas últimas vagas. Qualquer coisa me chame no direct ou o link está na minha bio. Show? Então, esse é o caminho do tratamento dessa paciente. O que nós precisamos? Qual que é o objetivo desse tratamento? Melhorar a condição mental, temperamental e consciencial dessa paciente, favorecendo que a frieza, a introspecção, o guardar emoções dela, né, não atrapalhe na fisiologia energética dela, que isso atrapalha a nutrição do quadril, gerando um quadro de dor. Show? Perfeito? Incrível, né? Esse é o caminho, pessoal. O momento em que vocês entenderem que quando você sabe tratar as emoções do seu paciente, você não fica preso a nenhuma patologia, a nenhuma linha de tratamento, é o que muda o jogo da acupuntura. Tá? Então, por isso que eu sempre falo com muita integridade isso aqui. Se o seu momento é agora, faça o curso de acupuntura na inteligência emocional. Se não, já se programe para fazer em breve. Porque esse é o curso que vai mudar a sua visão dentro da medicina chinesa para o tratamento de acupuntura. Tá? Ó, realmente é fria, nem gosta de abraçar. Olha só, pessoal, que interessante. A paciente fala que ela é fria, que ela nem gosta de abraçar, não gosta nem de contato. Relatou na sessão. Tá vendo? Esse é o ponto fundamental, essa é a raiz do problema. A raiz do problema dela está no metal. Show? Perfeito? Maravilha. Pessoal, então vou deixar essa aula salva aqui no Instagram e também no canal do Acupunturista no YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá no canal do Acupunturista no YouTube, faça isso. Vou tirar foto do quadro e posto no canal do Acupunturista também no Telegram. E a oportunidade está na mesa. Vai lá, faça a sua inscrição, tá, no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional e vamos juntos. Porque juntos nós vamos conseguir mostrar que a acupuntura realmente pode ajudar e muito no tratamento dos nossos pacientes, tá? Metalizou, arrasou, maravilha, Silvana, é uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui, muito obrigado, tá? E qualquer dúvida estou sempre à disposição aí, vai lá, faça sua inscrição, tamo juntos,
Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.